2013 é o nosso 1968. Primeiro porque é um ano que obviamente não terminou. A gente ainda está vivendo as consequências daquela avalanche, daquelas multidões. Mas não é só isso. 68 é um ano que claramente separa o mundo ocidental entre antes e depois. Há uma mudança profunda de valores. 2013 no Brasil foi também isso. Naquele ano eu era editor executivo do Globo. Junho de 2013 foi, ao menos até ali, o momento mais desafiador da minha carreira jornalística. E agora que está fazendo 10 anos, a gente precisa voltar àquele ano. O plano de voo, a partir daqui, é o seguinte. Eu vou dedicar 2 pontos de partida a junho de 2013. Um é esse aqui, como leio hoje o que foi aquele ano. E como 13 nos levou a esse momento que estamos vivendo. Essa é uma leitura importante porque o debate está posto na sociedade. Há muitas interpretações a respeito do que aconteceu ali. O outro vídeo, provavelmente na semana que vem, vai ser um pouco mais pessoal, sobre como foi fazer aquela cobertura, como jornalista. Mas e aí? Aquelas foram manifestações de direita que levaram ao bolsonarismo? Muita gente argumenta que foram. Quem estava lá na rua sabe que as pessoas puxando o movimento evidentemente não eram de direita, eram de esquerda. Na verdade, não sei se é correto criar uma relação de causa e consequência entre 2013 e tudo o que aconteceu depois. Talvez 2013 não seja a causa. Talvez tenha sido o alerta que políticos e mesmo nós da imprensa não compreendemos de que algo estava ocorrendo de importante no Brasil. E não só no Brasil. Não dá para olhar para as jornadas de junho de forma isolada, como se fossem coisa nossa e apenas. Porque houve a Primavera Árabe, houve o Occupy Wall Street, os indignados da Espanha, a Onda Verde no Irã. Como depois houve os Jaquetas Amarelas franceses, os levantes do Chile. Vamos mergulhar um pouco no que foi aquele ano todo? Aliás, quer receber o e-mail antes mesmo de acordar para ler as suas notícias tomando tranquilamente o café da manhã? Então assina o e-mail Premium. Assinantes Premium têm prioridade na entrega e recebem a nossa newsletter bem de manhãzinha. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse aqui, esse é o ponto de partida. A gente precisa entender o contexto em que as jornadas, em que aquelas passeatas estavam acontecendo. O PT havia completado 10 anos na presidência e a crise econômica que viria ainda não tinha batido. Pelo contrário, havia muitos incentivos fiscais na praça que não dariam certo, mas que naquele momento fazia que houvesse muito dinheiro circulando. Era uma época, na verdade, de plena euforia e é por isso que as jornadas de junho foram um choque. Dali a um ano aconteceria a Copa do Mundo no Brasil. Em 3 anos seria a Olimpíada do Rio de Janeiro. A conversa toda sobre o pré-sal, olha, ela estava a pleno vapor. O PT em particular, mas no geral o Brasil todo, vivia um clima de que deu tudo certo. Só que não havia dado certo. Sabe por quê? A economia parecia estar bem, mas o país não estava. Nos anos anteriores, entrou dinheiro que não acaba mais no Brasil, o que permitiu um crescimento acelerado na economia. E isso ajudou o governo Lula, que empregou uma série de políticas públicas que beneficiaram a todo o país. Mas olha, houve 2 grupos em particular para os quais a diferença foi muito grande. Um era o dos brasileiros miseráveis para quem o Bolsa Família foi orientado. Aquele programa acabou com a fome no Brasil. O outro grupo é que é chave para a gente compreender 2013. É quem se convencionou chamar de classe C. A nova classe média. Eram pessoas que pela primeira vez tiveram acesso a produtos de consumo. TV de tela plana, geladeira, ar-condicionado, em alguns casos, não todos, mas em alguns até automóvel. É o tipo de transformação que faz um bem imenso à autoestima das pessoas. Quando o Lula fala tanto de poder comprar picanha, é a isso que ele está se referindo. É essa sensação de que a partir de um determinado momento você realmente subiu um degrau na hierarquia da sociedade. Só que em 2013 uma coisa estava começando a ficar clara. Aquele grupo de pessoas havia entrado sim na classe média, mas pelo consumo e só pelo consumo. Com o passar do tempo, você começa a perceber que a fila no hospital público é a mesma, que as dificuldades na escola pública são as mesmas, que a segurança só deteriorou e que com você a polícia é particularmente mais brutal. E o transporte? É 2 horas de ida para o trabalho, 2 horas de volta num ônibus, num trem, num metrô, numa barca, lotados. Você chega em casa suado, exaurido. A vida
A vida é muito dura. Tem uma hora, sabe, que a impressão é de que deu tudo errado. Que esse papo de classe média é porque te enrolaram, te enganaram. A verdade é que você não tem o hospital do patrão, você não tem a escola dos filhos do patrão, nem trabalha ao lado do serviço como patrão. Essa era a revolta nas ruas. Essa é a dívida que a nova república deixou para o Brasil. O serviço público não é bom, não tem qualidade. Os governos brasileiros fizeram muito, mas não conseguiram entregar um Estado de qualidade. E esse ponto é um dos principais definidores da desigualdade brasileira. Porque enquanto educação divide quem tem acesso a um mundo mais rico de quem não tem, pouco vai mudar. É o mesmo para a saúde, para transporte, para segurança. Esse é o drama brasileiro. A gente estava habituado, quando havia grandes manifestações de rua, a slogans muito claros, faixas muito precisas. Abaixo a ditadura, direta já, fora Collor. Em 2013 não teve isso, era cada um com seu cartaz. O estopim foi o aumento das passagens de transporte público, mas não foi só isso. Reclamava-se muito do padrão FIFA, da propaganda do governo de que nossos estádios de futebol seriam que nem os europeus. Mas aí os brasileiros mais pobres não teriam como assistir aos jogos da Copa. E estávamos gastando aquela grana toda sem entregar um Estado decente. Explodiu. Havia uma revolta silenciosa na sociedade. Explodiu. Essa revolta, ela ainda está presente. Agora, aquilo era uma oportunidade, tá? Algum grupo político poderia ter percebido que havia um clamor por transformação, por uma república mais inclusiva, mais competente na gestão do Estado. E na eleição de 2014, ninguém ofereceu isso. Tivemos a campanha eleitoral mais violenta desde a abertura e ninguém estava botando a reorganização dos serviços públicos do Estado como carro-chefe de campanha, como carro-chefe daquilo que seria necessário fazer. Era como se 2013 não tivesse acontecido. É como se os políticos estivessem dizendo: aquilo foi uma coisa esquisita, passou, vamos em frente. Bem, o resultado foi o sucesso da Lava Jato. Se os políticos não eram capazes de dar uma explicação de por que o Estado não funcionava, se não conseguiam oferecer uma explicação básica, procuradores e juízes pelo Brasil disseram uma coisa. Disseram que era corrupção. Como costuma acontecer com as explicações claras e simples, ela estava errada. Ou, ao menos, em grande parte errada. O dinheiro desviado do Estado por pequenos esquemas de corrupção em grandes esquemas é um dinheirinho. O problema é que a gente gasta mal de muitas formas. Há desperdício, há prioridades erradas e pouco acompanhamento das eficácias das políticas públicas. A gente gasta muito dinheiro sem testar se aquilo está rendendo o que era o plano inicial. Gastamos mais por fé ideológica do que por teste científico de se funciona ou não. Gastamos até para desviar um tanto. Mas aquilo abriu espaço para o desencanto com a política e com os políticos. E, nesse sentido, terminou com a eleição de Jair Bolsonaro. Quer dizer, uma escolha pior, né? Você triplica a incompetência da gestão. O resultado de 2003 é o seguinte: o PSDB acabou, o PMDB foi reduzido à metade do que era, o PFL praticamente desapareceu, dissolvido no União Brasil. O PL e o PP cresceram como nunca, quer dizer, cresceu o centrão e a extrema-direita. O que sobrou do sistema partidário brasileiro foi o PT, porque o PT, bem ou mal, tinha uma base popular no Nordeste. Não apenas Lula, tá? Ele e vários governadores. É o que sobrou da nova república. E não custa dizer, porque é importante. A nova república, apesar de não ter resolvido o grande problema da qualidade dos serviços públicos, é a melhor coisa que o Brasil teve na sua história. O melhor regime, o que mais entregou. E isso vale salvar, até porque o diagnóstico popular, ele está errado. Corrupção não é nem de perto o nosso principal problema. E política é sim o jeito de resolver um país. Qualquer país.